Olá, os judeus sefardita são os judeus que originalmente viviam na Península Ibérica, que atualmente é compreendida pelos países de Espanha e Portugal. O termo sefardita tem sua origem na língua hebraica e significa Espanha, ou seja, mais precisamente falando, judeus da Espanha. Para começarmos a entender melhor isso, temos que retornar até o século XV, tempo em que tanto os judeus como outros povos, como os muçulmanos, viviam naquela região, onde mantinham seus costumes, suas culturas originais, inclusive sua religião. Pois bem, em 1492, o rei de Espanha, Fernando, junto com a sua esposa Isabel, baixaram o chamado Decreto de Alhambra, no qual se tornava obrigatório que todos dentro daquela região seguissem a fé cristã católica. Assim, por aquele decreto, todos os povos que não fossem cristãos teriam como opção única se tornar católico, ou então deixar imediatamente o país. Diante dessa imposição, uma imensa quantidade de judeus optou por deixarem a Espanha, indo para o país vizinho, Portugal. Mas o grande problema é que exatamente 5 anos depois, em 1497, o rei de Portugal, Dom Manuel, resolve seguir a Espanha e também decreta a mesma imposição religiosa a todos que não fossem católicos e que estivessem residindo em Portugal. Agora imagina você, o cabra já fugiu da Espanha, abandonando o que havia construído durante a vida. Partiu para tentar um recomeço em Portugal. E aí se vê novamente envolto pelo mesmo problema. E não se trata apenas de tirar o que aquela gente havia construído, mas principalmente estava sendo tirado deles o direito a toda a sua identidade cultural e principalmente a sua identidade religiosa. Tente imaginar, por exemplo, um judeu sendo proibido de celebrar o Pessah. Ou seja, aqueles decretos arrancavam deles tudo quanto eles e para eles significava identidade e a própria vida. E como se já não bastasse essa segregação promovida pelo Estado, algum tempo depois, os judeus se veriam perseguidos e acuados entre dois inimigos que, para perseguir a eles e a outros povos e suas culturas religiosas, criaram as denominadas e famigeradas inquisições, tanto católica quanto protestante. E desta forma, os judeus tiveram que praticar sua religião às escondidas. E quando eram descobertos, eram presos, levados aos chamados tribunais da fé, torturados e, na maioria das vezes, sentenciados a mortes terríveis. E isso se não aceitassem renunciar à sua fé judaica e se converter em católicos ou em protestantes, a depender isso de por qual inquisição eles haviam sido presos. Então, em uma maneira encontrada por eles para se manterem vivos, terminaram por aderir à fé cristã, e assim foi que surgiram os chamados cristãos novos, ou sefarditas, que resolvem ainda abandonar a Península Ibérica e migrarem para outros países, inclusive para o recém-descoberto Brasil, que era, na época, apenas uma colônia portuguesa, e que foi por onde eles entraram, principalmente pela rota de Salvador e Recife, tendo anos mais tarde migrado então para outros locais dentro do Brasil. Ao fim, o que a história nos mostra é que, na verdade, os judeus sefardistas foram ao fundo da luz dos caminhos da humanidade toda aquela gente que, desesperada, fugindo de tanta perseguição e querendo, acima de tudo, preservar a sua cultura e a sua religião, terminam por reeditar uma rota diferente
uma nova fuga, um novo êxodo. Desta vez, não através dos desertos, mas pelo oceano, embora ainda sendo conduzidos pela fé no mesmo Deus, o Deus de Moisés. E só para fecharmos esse nosso papo de fradinho de hoje, saibam que depois da fuga da Península Ibérica, eles, ao chegarem às Américas, resolveram adotar nomes cristãos, o que de alguma forma servia como uma espécie de escudo ou de escapatória diante de tantas perseguições que, mesmo por aqui, ainda persistiam. Desta maneira, sobrenomes como Oliveira, Soares, Souza, Costa, Dantas e uma infinidade de outros levam seus donos a terem uma fortíssima chance de serem um descendente de um judeu safadista. Ou, como eu disse, um judeu que fugiu de Portugal e da Espanha para escapar das inquisições católica e protestante e dos decretos terríveis do Estado. Até nosso próximo Papo de Fradinho. E como sempre, gente, eu quero aqui pedir que cada um de vocês não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever, comentar, apertar o sininho. Isso é muito importante para a sobrevivência do nosso canal, para a manutenção do nosso canal. Tá bem? Conto com você. Paz e bem.